Eu quero que você veja comigo o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e que você veja também o nosso tema de hoje, enquanto lemos do verso 1 ao verso 13, o Braulio vai colocar aí o que você vai guardar. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Cuide, 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 cuide. Eu já fui essa pessoa que era a última pessoa do mundo que qualquer um pensou que poderia fraquejar. Até há 23 anos atrás, até há 23 anos, porque até há 23 anos atrás fica uma mistura que não soa muito bem, anos atrás. Até há 23 anos atrás é uma anomalia brutal, né? Mas até há 23 anos, todo mundo pensava que qualquer um poderia cair no planeta, menos o Caio. Logo eu, com esse nome, que já chega se declarando, né? Eu caio. Então, tinha gente que dizia, o Caio não cai, é só o nome. Aí depois que aconteceu, eu passei a ser chamado de caído por alguns, mas é como eles não tinham o que contar a respeito de mim antes do episódio, eles só tinham santidade, verdade e sinceridade para narrar, e não tiveram outra coisa para narrar depois do episódio, eles foram ficando sem língua, porque foi ficando estranho, foi ficando feio, foi ficando blasfemo, foi ficando até pecaminoso aos sentidos de muita gente, e que não é assim, tão dura de coração. Mas aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Olha só, aí você pergunta, como é isso? Por que isso? E eu quero lhe dizer, a primeira coisa a respeito desse tema é que a religião, o Braulio vai colocar aí, a religião não lhe dá nenhuma garantia. Paulo afirma, aquele que está em pé, que pensa estar em pé, veja que não caia. Está aqui no verso 12. Mas aí você pergunta, e caia em quê? Caia como? Caia por quê? O cair significa deixar a harmonia com a verdade de Deus, com a palavra de Deus que nós já alcançamos. Quem cai é quem sabe. Quem cai é quem entende. Quem cai é aquele que não tem dúvida. Quem cai é aquele que sabe discernir o certo do errado. Quem cai é aquele que ensina outros a não caírem. Quem cai, frequentemente, é o mestre, é o que está adiante daquilo. A gente quase sempre cai naquilo que já ultrapassou. Quando alguém cai naquilo que não conhecia, que não sabia, que não entendia, não foi cair, foi ignorância, foi pisar errado, foi deslize, foi um incidente ruim, negativo, que a gente espera que com isso a pessoa aprenda. Agora, aquele que cai é como eu, que soube e ajudei milhões a se desviarem do buraco. Eu não era como esse garoto aí, tateante, que a gente viu e pode ver de novo, que nitidamente a gente olha para ele chegando na beira desse córrego e vê, e discerne e percebe que ele não conhecia a travessia. O Braulio bota aí para a gente rapidamente, só para a gente ver.
Ele não conhecia. Olha como ele está na dúvida. Isso é um lugar novo para ele. Então, coitado, ele só foi um... ele só foi um cara que não teve o devido cuidado. Eu, por exemplo, iria atravessar lá naquela ponta. Eu iria atravessar em cima da grama. Aí não, eu fazia a volta, atravessar. Tem grama, tem onde pisar ou segurar. Se houver um pântano. Mas aí, se tiver buraco, você vai. Obrigado, brother. Então, cair tem a ver com consciência do caminho. E você botar o pé naquilo que você sabe que pode aguardar você com algo inesperado. No meu caso, eu sabia que ali havia um grande buraco, mas eu decidi botar o pé assim mesmo. Eu entrei na sandice de pensar que todo mundo necessitaria ser aconselhado a se desviar, atravessar lá por cima. Mas eu achei que, como eu ajudava tanta gente, na minha vez ia ser diferente. E eu fui até o fundo de um abismo muito profundo. Isso com todo o amparo da religião e de tudo que ela expressa como símbolo e como significação. Olhe só aí entre os versos 1 e 5. Paulo fala no verso 1 que esse povo está falando da caminhada de Israel no deserto, tomando o povo de Israel como exemplo para a igreja, para o caminhar da gente na existência, nesse deserto, onde a gente saiu de onde não era a nossa casa, e onde a gente peregrina por um chão de sustos, surpresas, escassez, dificuldades, lutas, tentações contra outros, mas as piores tentações deles foram aquelas que acometeram os seus corações. Paulo não vai mencionar aqui nenhuma ocorrência de guerra com amalequitas, nem com povos cananeus, nem com ninguém de nenhuma tribo da região, tribo a ser enfrentada no caminho. Não. Ele só menciona as ocorrências da subjetividade, da mente e do coração. Preste atenção. Ele começa dizendo da religião. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos predecessores, lá os hebreus atravessando, vindo do Egito para a terra de Canaã, estiveram todos, a ênfase cai no todos, sob a nuvem. Foi aquela nuvem que derramou água quando eles atravessavam o mar. O Salmo 77, a gente sabe que choveu na hora que eles atravessaram, porque o Salmo 77, aludindo a essa travessia, diz que os céus se abriram e as nuvens se rasgaram, e densa chuva caiu sobre eles, de modo que eles foram batizados, passaram pela nuvem, choveu sobre eles, e passaram pelo mar até enxuto. Esse foi o batismo deles, tendo sido todos batizados. Era gente de batismo, gente do povo de Deus. Hoje em dia a gente diria gente da igreja. Todos foram batizados de mais de um modo, aspersão, imersão. Aliás, por imersão foram os egípcios que foram afogados. Esses aqui atravessaram a pé enxuto e foram batizados pela chuva. Foram batizados assim na nuvem como no mar, como atravessavam incólumes, e fizeram isso guiados por Moisés. Não foi pelo Caio, por Moisés. Todos é a outra ênfase, todos eles. Está falando com gente que sabia.
Todos eles comeram de um só pão. Tomaram a ceia no deserto. Comeram e dividiram o mesmo manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, do mesmo espírito, porque bebiam de uma pedra, uma rocha, um arquétipo, o Cristo arquetípico, a rocha maravilhosa que Jesus acerca dela e com ela se identifica de modo absoluto, dizendo que ele é a rocha, é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. E aqui se diz que eles bebiam da mesma água, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Bebiam de Cristo na jornada. O anjo do Senhor, que gritou e pregou contra eles, conforme diz Juízes, se a minha memória não falha aqui, no capítulo 2, lá em Boquim, que significa o lugar do pranto, quando o anjo do Senhor, o Cristo eterno, antes de Jesus, se levantou e pregou a eles. É uma pregação do Cristo eterno antes da sua encarnação em Jesus. E o Cristo falou, e eles choraram. E o nome daquele lugar se chamou Boquim, que significa o lugar do pranto. Então, era um pessoal que tinha tido experiências de todas as naturezas. Eles tinham sido batizados por aspersão, batizados por imersão, batizados na nuvem, batizados no mar, batizados com Moisés. Todos eles comeram do mesmo maná, do mesmo pão, participaram da mesma graça, se alimentaram e beberam da mesma fonte, comeram de Cristo. No caminho, era Cristo quem estava lá na jornada e se manifestou de tantos modos diferentes, até mesmo como uma pedra. Uma pedra que, se Moisés a ela falasse, dissesse, por favor, dá-nos água, ela brotaria. Quando invocavam, a água brotava até do chão, pois eles bebiam de uma pedra espiritual, de uma fonte espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, olha só, a gente anda, a gente sabe, a gente recebe, a gente crê que batismo salva, crê que a ceia salva, crê que conhecimentos salvam, crê que saber mais de Deus do que os outros que estão à nossa volta é um conhecimento que nos põe acima do bem e do mal. Mas o que se diz a respeito dele, continua no verso 5, olha só o que se diz deles. Entretanto, ou seja, no meio de tudo isso, em meio a tudo isso, apesar de tudo isso, tendo tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. Batizaram-se, tomavam a ceia, recebiam o Espírito, ouviram a palavra de Cristo. Entretanto, tendo tanto, apesar de tanto, Deus não se agradou da maioria deles. E aqui acaba esse papo de eu vou me batizar para Deus se agradar de mim, eu tenho que tomar a ceia de tanto em tanto tempo, a ceia formal. Eu tomo a ceia de manhã, de tarde e de noite. Toda vez que eu como, eu tomo a ceia, eu agradeço. A ceia é a gratidão, é o encontro do amor, é o encontro ágape, é o encontro da graça. São ações de graça, de gratidão. Eucaristia significa manifestação de gratidão. É a ceia. Então, a ceia eu tomo o dia inteiro. De vez em quando eu tomo com os irmãos, ou às vezes com a minha família toda, reunidos,
formalmente a gente parte o pão e toma um cálice, em nome do Senhor, em memória do Evangelho. Agora, isso não garante nada, isso é só o entretanto. Entretanto, apesar disso, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados. É gente que não completa a viagem, gente que não se levanta mais. Outro dia eu tive uma notícia tão triste, eu tenho tido muitas notícias tristes sobre gente do passado que morreu e em plena força. Dá muita dor quando você vê uma pessoa ainda jovem, forte, ou seja jovenzinho, ou seja na meia-idade, ou seja ainda com vigor, para ir adiante, cair prostrado por causa da Covid, que mata. Agora, pior ainda, porque esses você fica com a dor de que tenham morrido sob uma enfermidade tão patética, tão ridícula, tão ignóbil, sim, que simplesmente chega e mata, ou deixa sequelas definitivas. Mas em mim dói muito mais notícias de gente que não morreu ainda. Como outro dia eu perguntei por um amigo meu, a outro amigo, falei, cara, como é que está o fulano? Eles trabalhavam juntos na mesma igreja, eram pastores juntos. Aí ele falou, meu irmão, o fulano deixou tudo. Quem olha assim de longe parece que ele esqueceu de tudo. Ele está na rua, fumando crack, cheirando pó, vivendo como uma pessoa sem teto. E eu fiquei ouvindo aquilo, parecia que esse ser tinha morrido e voltado de outro modo. Porque eu conheci bonito, cheiroso, sorridente, dentes bonitos, um sorriso feliz, uma atitude agradável. E, de repente, 20 anos, 25 anos depois, eu pergunto por ele, porque nós moramos distantes um do outro, e nunca fomos tão próximos, só quando eu ia à cidade deles. E aí eu ouço isso. É impensável, inconcebível. Agora, esse homem foi batizado, esse homem comeu e partiu pão, ministrou, esse homem bebeu da fonte espiritual e compartilhou dela e seguiu a Cristo. Entretanto, ficou caído e prostrado pelo caminho, alguma coisa se desviou, se desalinhou entre mente, sentimento, emoção. Houve um desalinhamento à soberania do Evangelho, à mente de Cristo. Perdeu a influência sobre as pulsões, as compulsões, os desejos e as coisas que emergem daquele mar na noite. Como eu orei hoje no início, emergem do inconsciente da gente, coisas que não estavam tratadas, que estão aí embaixo e que um dia eclodem. Bem-aventurados aqueles que aprendem. Eu já estive nesse lugar aí. Eu conheço isso como pesadelos recorrentes até o dia que eu entendi para sempre. Por isso essa imagem me toca tanto, porque enquanto você não alinha, enquanto você não obedece à voz sincera do coração e você não dá razão a Deus e segue, se você não fizer isso, não tem como você agradar a Deus. Agradar a Deus é uma expressão antiga para significar esse alinhamento, para significar o que Jesus chamou de permanência.
permanência, no alinhamento, na prática da vontade de Deus. São esses os que praticam, os que fazem a vontade do meu Pai. Esses são meu pai, minha mãe, meu irmão, os que praticam, os que estão sob esse alinhamento. Então, a primeira coisa é que a religião não garante você de nada. Eu conheço gente que já deve ter sido batizado umas 50 vezes, você conhece? Tem gente que, se tomar um porre, volta chorando e diz: por favor, me batiza, porque eu tomei um porre. Aí você não precisa, meu irmão, eu preciso. São aqueles batismos emocionais, sem consciência de nada. Frequentemente eu digo: não vou te batizar. Você não entendeu ainda, eu vou te ensinar o significado do que você fez. E aí você vê se você é capaz de fazer isso com bom senso, equilíbrio ou não. Se você não for capaz, pronto, acabou. Não é batismo, filho, é bom senso. Religião sem bom senso só precipita a queda. Guarde isso, religião sem bom senso só precipita a queda. A segunda coisa que eu quero que você guarde, e que está aí, do verso 6 até o verso 11, é que a experiência de Israel no deserto é um exemplo completo desse cuide para que não caia. Se você está em pé, preste atenção, não é porque você está em pé que você não pode cair. Ande sempre em estado de cautela, de vigilância, porque o caminho tem subtezas que a gente não conhece. É um caminho que eu nunca percorri. Eu, como diz Hebreus, vou viver essa vida humana. E depois disso, eu entro na luz do juízo. Juízo não significa nada que destrua, que seja negativo. Juízo é aquilo que promove a cristalinidade, a verdade. Se dissesse: aos homens está destinado viverem somente uma vez e depois disso a verdade, era a mesma coisa. Mas está dito, depois disso, o juízo. Não é um juízo negativo, porque Jesus disse: aquele que crê em mim não entra em juízo. Nesse juízo negativo, já passou da morte para a vida. Esse de Hebreus que diz que aos homens está destinado viverem somente uma vez ou morrerem somente uma vez, tanto faz, vindo depois disso o juízo. Está falando daquilo que é a verdade absoluta, que ilumina completamente e tira toda dúvida. Mas eu estou dizendo isso por uma única razão: eu só fiz até aqui essa viagem uma vez. E o dia de ontem não foi como o de hoje. Todo dia eu boto o pé num chão novo. Eu boto o pé num chão novo até dormindo, você entendeu? Até dormindo. Eu preciso, todavia, saber que essas experiências que você lê em Êxodo, em Levítico, mas mais especificamente em Êxodo, Número e Deuteronômio, algumas repetições com alguns fatos novos, o que você lê nessas histórias de Êxodo e Número e Deuteronômio são exemplos para nós, Paulo diz. Afirma: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Primeira coisa é isso, é cuidado com o que você deseja. E aí vem uma lista de coisas. Começa com a mais subjetiva de todas elas, que tem a ver com a cobiça. Cobiçar as coisas que a gente sabe que destroem, que matam, como eles cobiçaram. São aqueles desejos caprichosos que nos destroem, que a gente diz: não, é um direito que eu posso ter. Eu acho que eu adquiri esse direito pela minha perseverança até aqui. Aí
fica prostrado pelo caminho. Quando você começa a dar direitos a si próprio, começa a achar que você tem créditos guardados, que você tem pontos contados, que você tem milhagem por causa do passado, você está na iminência de botar o pé no abismo. Quem pensa que tem milhagens espirituais por causa do passado está prestes a botar o pé no abismo. Cada dia é dia de olhar tudo outra vez e de olhar para mim com paz e de caminhar com simples e serena obediência. Olha só o que está dito aí, de 6 a 11. Então eu quero que você veja, a primeira coisa que se diz aí é sobre cobiça e diz que Israel não é um exemplo. Começa assim. Não é um exemplo, cuidado, eles começaram e se arrebentaram. Aí vem a primeira definição, caíram, primeiro por causa da cobiça, caíram na idolatria dos sentidos, que é provocada pela cobiça. A cobiça está na raiz de tudo aquilo que os fez tropeçarem, estava na raiz, na pulsão do inconsciente, a cobiça, o desejo. 430 anos vivendo como escravos no Egito, o cara sai do império das trevas e muitas vezes não sabe viver na liberdade. E aí acha que por causa da repressão histórica acumulada nas arqueologias do inconsciente, na paleontologia do inconsciente, o cara acha que ganhou direitos de cobiçar. A ele foi negado o direito de querer por tantos anos e por tantas gerações que agora ele diz, chegou a minha hora de partir para o que der e para o que vier, chega de tanta renúncia. E aí caíram na idolatria dos sentidos, que começa pela cobiça. Mas olha só o que diz o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. É quando Moisés sobe o monte para a primeira versão das tábuas da lei, e enquanto ele fica 40 dias e 40 noites lá, o povo esperou aqui alguns dias, aí começou a bater um tesão. Meu Deus, 430 anos, aqueles egípcios traçando uns aos outros, até as irmãs deles mesmos, numa sociedade toda diferente. Nós somos gente de outros costumes, mas agora a gente saiu de sob o domínio deles e a gente pode ser como eles eram, fazer o que a gente quiser. Aliás, Moisés, a gente nem conhecia, esse cara apareceu lá com essa história, nos tirou, nos trouxe até aqui, mas está demorando demais. Aí vai batendo aquela pressão no ventre das mulheres, aquele tesão nos homens. Aí quem tem vinho aí, eles foram botando, trazendo os vinhos, as comidas, as bebidas, aí foi todo mundo comendo e bebendo, comendo e bebendo. Daqui a pouco o cara já estava tão bêbado que estava em cima da mulher do outro, que peitos lindos, e o outro aqui já com a mão atolada na mulher do outro, aí vai aquela loucura. Quem gostava do que manifestou-se ali foi um grande bacanal, uma grande orgia. Todo mundo fez o que quis, deu o que quis, pegou o que quis, bebeu tanto quanto quis. Entraram num estado de dias e dias e dias de loucura, de sandice absoluta. O nosso carnaval é uma festa de puritanos, perto do que eles fizeram ali naquele deserto. Quando Moisés desceu, 40 dias depois, olhou e viu aquele bacanal, aquela loucura,
loucura, aquele povo doido, todo mundo correndo nu, um atrás do outro, era uma loucura horrorosa. Foi por isso que Moisés quebrou as tábuas e jogou o pó das tábuas na água e mandou que o povo bebesse a água com o pó das tábuas da lei. Caíram na idolatria dos sentidos. Veja que vem a cobiça. E aí o povo se levantou para essa diversão, para se permitir a idolatria. Você diz, qual é a idolatria? O bezerro de ouro? E bezerro de ouro é consequência. O que aconteceu à volta do bezerro de ouro, aquele culto aos sentidos, ao comer, ao beber, ao traçar, ao possuir, ao trocar, a swingada, a surubada em torno daquela divindade dos prazeres, dos sentidos, do culto ao desejo, ao erotismo. Essa é a grande idolatria. É o culto aos nossos próprios sentidos, a insaciabilidade das nossas cobiças e desejos. Aí veio uma outra coisa, caíram. Caíram por quê? Caíram na orgia que cresceu no vazio. No vazio. Eles andaram aquele tempo, aqueles dias do mar até lá, foram batizados, comeram do maná, beberam da água espiritual, ouviram advertências e palavras de vida, de como deveriam viver. Entretanto, apesar disso tudo, eles entraram no vazio. A palavra não habitou o coração deles. Talvez por essa razão Moisés tenha quebrado as tábuas da lei e feito-os beberem a poeira, o pó da lei, simbolicamente. Porque se a verdade de Deus não habitar meu coração, eu vou cair no vazio. E no vazio cabe tudo. Esse buraco aí que o garoto caiu, o que é isso? Estava ocupado de água, mas não tinha chão. Não tinha base, não tinha alicerce. Estava caminhando numa suposição, mas não havia chão sólido que pudesse amparar. Assim também com eles, caíram na orgia que cresceu no vazio. Essa orgia que brota aqui, que eu descrevi há pouco, nasce nesse vazio enorme. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Caíram na idolatria dos sentidos e ainda, em terceiro lugar, caíram, Braulio, bota aí, meu companheirão, caíram na provocação aos céus. Caíram na provocação aos céus. Na imoralidade eles caíram na orgia, na suruba, mas eles, o verso 9 diz que eles puseram o Senhor à prova. Alguns deles fizeram isso e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Provaram a Deus, demandaram Deus, exigiram de Deus. Anteontem eu estava conversando com um ateu no telefone e ele me falou de coisas que ele tinha pedido para Deus, se Deus quisesse uma chance de ser Deus para ele, que se manifestasse assim e assado. E assim e assado não aconteceu. Aí eu falei, normal, né? Aí ele, mas como? Você não pede para crer que Deus está com você? Eu digo, cara, Deus está comigo, eu estou em Deus, eu não peço nada, não. Peço pelos outros, para mim eu peço muito pouco. Por exemplo, agora eu tenho pedido a Deus que me ajude a completar a minha casa, que é a última que eu devo estar construindo, é o meu legado para minha mulher, para os filhos e netos.
depois de viver para os outros o tempo todo e não pensar aqui no imediato. Quero fazer, mas fora isso eu não tenho. Eu creio que tudo o que eu preciso o Senhor me dá. E me dará também lá, e eu nunca tive necessidade de botar Deus à prova. Eu não sei nem como é que alguém consegue fazer isso. Mas o fato é que tem gente que consegue provocar tanto a Deus, pulam do pináculo do templo, transformam pedras em pães, eles se dobram diante da proposta satânica de terem tudo, eles dão as costas à revelação, provocam, sabem, mas vão. E aí, alguns deles, diz aqui a palavra, colocaram Deus, o Senhor, à prova e pereceram pelas mordiduras, pelo veneno das serpentes no caminho. Eu podia ser um dos que fiquei mordido pelas serpentes no caminho, mas Deus sabe que eu nunca o coloquei à prova. Eu pequei com responsabilidade pessoal, dizendo, eu estou fazendo isso. Nunca acusei o diabo, nem a mulher, nem a humanidade. A responsabilidade era toda minha, muito menos de Deus. Eu tenho que aprender a viver com as consequências. Agora, a gente precisa saber, nós, povo de Deus, povo do Evangelho, povo da graça, povo do batismo, povo da ceia, povo da comunhão, povo da palavra, precisamos saber que nós precisamos ter cuidado para não botarmos o Senhor à prova. Cuidado com o que você delibera contra Deus. Tem muita gente deliberando contra Deus. Isso é o que Paulo chama de delitos, é aquele pecado consciente e voluntário, sobre o qual eu falei aqui a meu respeito na introdução. Cuidado com os delitos. O pecado, a amartia, uma tortuosidade na gente. Todo mundo tem. Agora, o delito é uma escolha, é uma prática. É um crime contra a consciência, contra a verdade de Deus em nós. É um crime contra a lucidez. É um crime contra a luz em nós. Caíram na provocação aos céus, diz o verso 9. E aí tem uma outra coisa que se diz que os fez tropeçarem, caíram na ingratidão e na amargura. Olha o verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E quando eles entraram naquele estado de murmuração perversa, dizendo, você só vem para nós esse pão. Essas aves, essas codornizes, nós não aguentamos mais esse cardápio. Tá certo que a gente não passa sede, mas pelo amor de Deus, cadê o rio? Cadê a água grande? A gente tem que andar e beber pela fé? Quem é o torturador celestial que faz isso em nós? E eles começaram a manifestar essa ingratidão amargurada e caíram na ingratidão e na amargura. Murmuraram e foram, pela murmuração, eles foram envenenados. As serpentes ilustram apenas, embora tenha sido factual o que aconteceu, mas do ponto de vista simbólico, elas ilustram apenas o que a ingratidão, a amargura e a murmuração fazem na gente, como elas nos matam
pelo envenenamento. A ingratidão e a amargura são venenos que nos matam, que nos derrubam na jornada.